E aí, tudo bem, pessoal? Aí vai um vídeo de utilidade pública, muita gente perguntando aí na última hora como é que faz a questão da inscrição, quais são as etapas. Então, para poder ficar disponível para todo mundo, eu resolvi gravar dessa maneira, né? Bom, no mestrado de Indústrias Criativas, no processo de seleção, nós temos normalmente 3 etapas. A etapa de análise de currículo, a etapa de produção textual e a etapa de entrevista. Nesse momento de quarentena e de pandemia, nós vamos estar evitando a etapa de produção textual e nós vamos ficar apenas com a etapa de análise de currículo e com a etapa de entrevista online. Como é que funciona a análise de currículo para entrar no Indústria Criativa? Nós fazemos 4 dimensões do currículo de vocês para analisar. Essas 4 dimensões se encontram na ficha de inscrição do currículo, né, que eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ir direto ali no site do mestrado. As 4 dimensões quais são? Histórico escolar, tua nota, a média da tua nota, a especialização, o certificado. A segunda dimensão é a produção científica, artigos, congressos, seminários, iniciação científica, toda a parte relativa a essa parte mais acadêmica. A terceira dimensão é a produção técnica, onde se inclui todos os trabalhos da tua área, então tem que dar uma olhada dentro do currículo Lattes, como tu cadastra eles, dá para cadastrar consultorias, dá para cadastrar anúncios, colunas de jornais, então tudo que é produção técnica, relatórios específicos que tem de área, podem ser cadastrados com produtos técnicos. E a quarta dimensão é a produção artística, então artes visuais, teatro, música e todos os tipos de produção culturais, né, de bens culturais e produções artísticas. Nessa área cabe também a área profissional, né, daqueles que são artistas, mas também cabe àqueles que, porventura, também se apresentam, seja com escolas de dança, seja com música, e que têm seus registros e formas de comprovação para conseguirem colocar no seu currículo. Então essa é a etapa de análise de currículo, é uma etapa bastante importante, muito documental. Tudo que vocês colocarem tem que ter documentos comprovando, né, digitalizados, vocês vão colocar para nós. Falta um documento, eu não tenho como comprovar a consultoria, atestados. Então, pede para o teu cliente um atestado, com carimbo da firma dele, com assinatura, pede para dentro da tua empresa um atestado de algum outro material extra que tu fez. Tudo precisa de comprovação para que a gente possa validar nesse processo. A segunda etapa que nós vamos ter no online, né, durante esse período de pandemia, é a entrevista. A entrevista também, nós normalmente analisamos 4 grandes dimensões. A primeira, com relação a por que tu quer fazer o mestrado, o que tu quer com o mestrado, como é que tu te vê a tua relação, que ideia de projeto tu tem. Não precisamos de um projeto escrito na seleção do mestrado, mas precisamos, obviamente, conta se tiver um projeto, né, uma ideia de projeto mais construída para poder nos explicar durante a entrevista. Se tu também tiver olhado algum orientador dentro do nosso site, visto o currículo, é importante porque nós vamos perguntar nesse momento. Não só um, mas, né, uma gama, 2 ou 3, que possam orientar a tua ideia de pesquisa que tu tem. A segunda questão que a gente conversa dentro da entrevista é relativo ao inglês. Inglês é a língua que nós pedimos para entrada com fluência no mestrado. Tu só precisa fazer a comprovação até 1 ano depois da entrada no mestrado, a tua prova de proficiência. Mas nós perguntamos por quê? Porque a pessoa, mesmo sem a prova de proficiência, precisa ter uma capacidade de leitura. Muitas das disciplinas que nós ofertamos têm uma boa base dos seus artigos e das suas leituras na língua inglesa. Então é um assunto importante. A outra questão é conversar sobre o tempo, né? A gente vai querer entender como é que é o teu tempo, como é que está a família, como é que está isso, como é que está aquilo, a organização e uma série de questões. E a quarta questão, né, a quarta dimensão, é com relação à parte financeira. Está organizado, não está, sabe os valores, né, toda essa questão. Precisa ou não de bolsa, e essa fecha as 4 dimensões de análise da entrevista, certo? Já falando das bolsas, como é que funcionam? Bom, nesse ano, nesse momento da pandemia, nós temos aí até 6 bolsas sendo ofertadas, junto com as 6 vagas. 4 dessas bolsas são as bolsas Fevale, né, 2 de 60% e 2 de 50%, que são
é um edital que ocorre após a seleção do mestrado. Então, tu fez a seleção para o mestrado, te inscreveu, foi selecionado, né? Tu pode tentar participar do edital de bolsas. Esse edital de bolsas vai premiar, com essas 4 bolsas, as maiores análises de currículo. Então, não vai ser considerada nota de entrevista, e sim uma nota um pouco mais objetiva de análise de currículo. É importante entender que essas escolhas são feitas de que maneira? Vocês podem ver que na análise de currículo nós temos 4 dimensões: histórico escolar, perfil acadêmico, né, ou produção científica, produção técnica e produção artística. E todas elas, no Indústria Criativa, recebem o mesmo peso. Isso quer dizer o quê? 25 pontos em cada uma dessas dimensões. Isso para a gente equilibrar o perfil de aluno que possa vir a entrar na Indústria Criativa, que não necessariamente precisa ser só alguém que se dedicou desde a sua graduação à questão científica, mas também possa ser alguém que está no mercado. E isso também reflete na hora da objetividade da bolsa, tá bem? E nós temos, nesse período de pandemia, especialmente a Fevale ofertando mais 2 bolsas, que são as bolsas Covid, né, de 75%, que vai ser um outro edital. Então, quem passou, né, na seleção do mestrado pode, inclusive, tentar as 2 bolsas, mas para esse edital você precisa ter um projeto, né, algo mais concreto, que resolva algum problema ou que aponte as soluções de problemas relativos com a indústria criativa, os setores criativos e o que está ocorrendo devido à pandemia, ao Covid, né, em todos os setores culturais e criativos que a gente tem como objeto do mestrado. Como é que funciona o mestrado? Passei, e aí? Então, o mestrado em Indústrias Criativas, como todos os outros mestrados, ele é estruturado em 2 anos de pesquisa. Vocês têm 4 semestres, onde vocês têm que fazer 8 disciplinas. Dessas 8 disciplinas, 4 a gente chama de obrigatórias. São elas Cultura e Globalização, que é uma disciplina ampla que dá o contexto contemporâneo da sociedade. Seminário de Pesquisa, que é uma disciplina que dá a estrutura de ciência, né, metodologia e uma série de discussões, né, de epistemologia sobre como pesquisar, que é mais também no âmbito geral. E as 2 disciplinas representativas das 2 linhas de pesquisa que nós temos. A disciplina de Gestão e Estratégia, que representa a linha de Gestão e Inovação, né? E a disciplina de Conteúdos Emergentes, que representa a linha de Conteúdos Criativos. Com esse equilíbrio de uma cultura contemporânea, estrutura de ciência e uma representação de cada linha, o nosso aluno começa o seu mestrado. E aí ele tem mais 4 disciplinas que ele deve escolher com o orientador, de acordo com o que a pesquisa necessita. Ainda podendo que o aluno possa fazer disciplinas em outros mestrados da universidade ou outros parceiros que tenham, né, acordos com a Fevale para poder complementar questões específicas. Nós orientamos normalmente o aluno que entra a fazer 4 disciplinas logo no início, né, 4 no segundo semestre e ficar com 1 ano para escrever a dissertação. Obviamente o aluno pode fazer 3 disciplinas, depois 3, depois mais 2 no terceiro semestre, mas dado a como é o funcionamento e o processo da pesquisa, o conselho que a gente dá é esse, né? Depende aí do aluno e do seu orientador na sua decisão. Por que isso então? Porque no primeiro semestre o aluno ele deposita um pré-projeto. Então, ele tem uma intenção de projeto quando ele é selecionado, mas ao longo do primeiro semestre ele precisa no final depositar um pré-projeto. No final do segundo semestre, início do terceiro, ele vai ter a pré-qualificação. Tá? Então a pré-qualificação é um momento muito parecido com um grupo de trabalho de congresso, com o GT, onde todos os alunos que vão pré-qualificar apresentam a outros alunos entrantes do curso e aos professores, e são arguídos por diferentes professores num momento de conferência. Passada a pré-qualificação, ao final do terceiro semestre, o aluno tem a qualificação, aí já com a sua banca externa, né, com uma pessoa vindo de fora do nosso programa e um membro interno do programa. E ao final do quarto semestre, ele tem a defesa final. Para aqueles que estão se perguntando sobre o tempo, como funciona, eu falei ali que a gente vai perguntar, as disciplinas do mestrado em Indústria Criativa, eles acontecem à noite e nos sábados de manhã. Então, quinta e sexta de noite e nos sábados de manhã. À noite, eu estou falando de 2 horários, das 6 às 8 e das 8 às 10, mais ou menos. Isso porque a gente sabe que muitos alunos trabalham e esse horário talvez é o melhor para o perfil do aluno do Indústria Criativa. Ele não vai precisar fazer todas as
4 disciplinas na noite, mais a do sábado, lembra o que eu falei antes, o aluno ele monta o seu currículo com o seu orientador e isso pode dar uma flexibilidade aí e pode dar um gás para que ele consiga trabalhar, pesquisar, fazer as disciplinas e tocar tudo que ele tem que vencer. Né? Mas a gente costuma dizer, né, que são aí em torno de 2 anos em que a gente vai tomar um pouco os finais de semana de vocês, né, porque vocês escolheram fazer pesquisa, vocês escolheram ser mestres e participar de um grupo de pesquisa, de uma linha de pesquisa, de um programa de pós-graduação. Eu gravei esse papo aqui porque é um papo interessante que mais ou menos é o papo padrão que a gente conversa com os alunos que têm interesse na indústria criativa. Se você ficou com alguma dúvida, manda, né, uma direct message no Instagram do mestrado, @PG Indústria Criativa Fevale, vai estar aqui embaixo também, na tela e na descrição, que a gente conversa, a gente troca uma ideia e tira essa dúvida que você tem.